Olá, é uma alegria ter você como nosso ouvinte e poder compartilhar a palavra de Deus. Os versículos de saudação das senhas diárias para esse domingo é de Gálatas 4, versículo 6. Para mostrar que vocês são seus filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração, o Espírito que exclama, Abba, Pai. Também de Salmo 92, 1 a 2, Ó Senhor Deus, como é bom dar-te graças, como é bom cantar hinos em tua honra, ó Altíssimo. Como é bom anunciar de manhã o teu amor e de noite a tua fidelidade. E também do livro de Romanos, capítulo 15, 5 a 6, o apóstolo Paulo escreve à igreja de Roma. Que Deus, que é quem dá paciência e coragem, ajude vocês a viverem bem uns com os outros, seguindo o exemplo de Cristo Jesus. E isso para que vocês todos juntos, como se fossem uma só pessoa, louvem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Com esta palavra lhe saúdo e assim iniciamos esse momento de reflexão e de louvor a Deus, com gratidão, com oração. Iniciamos assim, em nome de nosso Trino Deus, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Querido e querida ouvinte, hoje é o terceiro domingo após Pentecostes. E também hoje, dia 21 de junho, é o dia do migrante. Migrante é aquele que vai embora a outro país, ou aquele que veio embora, não é? Você conhece algum migrante? Certo dia, numa conversa de conhecimento mútuo entre um pastor e um barbeiro durante o corte de cabelo, o barbeiro disse, você é de origem, né? Ao que o pastor lhe respondeu, você não é? Então, há muitos mais migrantes em nossa volta do que nós podemos imaginar. As migrações humanas tiveram lugar em todos os tempos e numa grande variedade de circunstâncias. A colonização de nosso vasto território brasileiro, primeiramente chamado de Ilha de Veracruz, no século XVI, se deu com a migração de portugueses. Por isso, nosso idioma é a língua portuguesa. A mais comum era a migração de exploração. Essa era a forma mais comum de migração. Mas houve também a migração forçada, como é o caso de 4 milhões, 8 mil, né? 4 milhões e 800 mil, melhor dizendo, africanos capturados e vendidos como escravos. Mais tarde vieram também muitos outros migrantes europeus para o nosso território. Por que Pomerode tem o título de Pequena Alemanha? A propósito, encerra hoje a Semana da Língua Alemã. Tem a ver com a migração alemã. Por que alemães, italianos e outros descendentes buscam documentos de seus antepassados? Para que, se possível, consigam uma dupla cidadania da origem de seus antepassados. Dentre os vários tipos de migração, há as tribais, a migração de classes ou indivíduos, migrações nacionais, como hoje acontece com a chegada de venezuelanos e haitianos em nosso território, e também as causas das migrações na história, elas são várias. A migração por causas políticas, guerra civil, questões econômicas, escravagista, como nós ouvimos há pouco, perseguição religiosa, razões étnicas e também por aventura. Nós vivemos num tempo em que alguns jovens põem suas mochilas nas costas, e não só jovens também, pessoas às vezes adultas, né?
e vão desbravar o mundo e conhecer, e migrar e conhecer o mundo. Mas enfim, gostaria de também trazer uma palavra de orientação quanto a isso. Vem aí, é bem provável que venha aí dias em que as migrações serão por razões ou circunstâncias ambientais. Todo ser humano precisa de água para viver. E onde não há mais água, onde estiver se escassando este patrimônio da humanidade, então esses povos precisam migrar. Para onde irão? Amigo e amigo ouvinte, hoje é o dia do migrante, para que se reflita sobre as circunstâncias das migrações, sobre fatos e também sobre a história de quem migrou. Bem significativo esse dia. No último domingo eu abordei o tema namorar para casar. Hoje nós queremos ficar com o tema a arte de permanecer casado. E de Gênesis, lá no livro de Gênesis, nós temos escrito que Deus deu a Adão e Eva a vida, a fecundidade, o paraíso, fartura alimentícia e liberdade. Também lhe deu a ordem de multiplicar-se e encher a terra. Isso está ali, descrito nos 3 primeiros capítulos de Gênesis. E lhes disse assim o Senhor: comam livremente de qualquer árvore do jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comam, e nem toquem nela, para que não morrais. Aquela árvore era também a garantia de que eles eram livres. Se não houvesse essa árvore do conhecimento do bem e do mal no jardim, seria assim como se Deus tivesse criado o homem condicionado a obedecê-lo. Mas essa opção de ter ali uma árvore a qual Deus diz não coma, fez com que Adão e Eva tivessem escolha. Isso é muito significativo, muito importante de se entender. A escolha de confiar em Deus ou a escolha de não confiar nele. Só assim alguém pode ser livre. O conselho de Deus pretendia protegê-los. Por isso Deus disse: não coma desta árvore que é do conhecimento do bem e do mal, porque a consequência de vocês comerem, desobedecerem este meu conselho é a morte. Então Deus havia pretendido preservar-lhes a vida, preservar-lhes a liberdade, preservar-lhes a paz e também a comunhão deles consigo. No entanto, quando há ambição, a fartura não basta. Eu disse há pouco que Adão e Eva receberam de Deus a vida, a fecundidade para gerar filhos, o paraíso, fartura alimentícia e liberdade. Mas parece que para este casal isso não era suficiente. E o tentador se insurge no Éden e diz coisas diferentes do que Deus havia dito a Adão e a Eva. Uma dessas coisas diferentes é que o tentador sugere para eles: comam, porque vocês serão como Deus é. E também disse a eles: é certo que não morrereis. Eles decidem confiar na voz daquele estranho tentador, no conselho diferente. Assim começam a suspeitar do seu Criador. Eles não estão dispostos a checar a veracidade deste novo conceito da árvore proibida com o próprio Criador, com o próprio Deus. Com suspeita de Deus, nasce a desconfiança de Deus.
E assim, de forma imediatista, eles apanham, tocam na árvore e comem daquele fruto. Imediatamente, diz a palavra de Deus, que eles passam a perceber, não uma questão de digestão no seu estômago, mas passam a se sentir mal com este feito. Passam a se sentir envergonhados de si. Parece que algo diferente acontece na sua espiritualidade, na sua consciência, dentro de si, do seu coração. Amigo, amiga ouvinte, você também já suspeitou de Deus? Você já desconfiou de Deus? Você já preferiu ouvir vozes estranhas em lugar da voz do seu bom pastor? Por que isso acontece conosco? Eu me incluo aqui, porque temos o pecado em nosso DNA. Adão e Eva ainda não tinham, mas a voz que os seduz, que os tenta, os cativa, os ilude. Eles acreditam ingenuamente na mentira da serpente e então cedem à tentação. Já nós nascemos com a índole da nossa vida predisposta a pecar. Por isso digo que o pecado está em nós, em nosso DNA, numa maneira para a gente compreender melhor. Eu sempre gosto de ensinar aos nossos confirmandos, nós não somos pecadores quando pecamos, mas pecamos porque somos pecadores. E isso digo baseado no relato de Davi, no Salmo 51, quando ele diz: em pecado me concebeu minha mamãe. Ou seja, quem nasce da carne é carne e nasce com a natureza predisposta a pecar. E isto é assim desde que uma criança ainda não sabe falar, ela já nasce com essa predisposição. E era isso que também Deus quis evitar quando deu aquela ordem a Adão e Eva. Mais adiante, Adão e Eva caíram, vamos dizer assim, numa fake news e agiram com imediatismo. Imediatismo não parece ser só coisa do nosso tempo. Já no Jardim do Éden houve o imediatismo de Adão e Eva. Eles não esperam para conversar com o Criador, pois eles já estavam desconfiados do Criador e então agem impulsivamente e equivocadamente. Depois da queda, as consequências amargas, medo de Deus, vergonha do seu corpo, sentimento de culpa, questões emocionais, psicológicas, baixa autoestima, tentam esconder-se de Deus. Contudo, Ele os chama até encontrá-los. E uma conversa muito séria precisa acontecer e acontece. Encontrar-se com Deus, prezado e prezado ouvinte, é encontrar-se com a verdade. A verdade sobre quem Deus é e quem nós somos. Em nossos dias, as pessoas ainda encontram-se com Deus, encontram-se com a verdade, com o seu Criador. Você já teve uma conversa séria com Deus? Em sua casa há espaço para esse tipo de diálogo relacionado à sua relação conjugal ou familiar com seus filhos? Há espaço para uma conversa séria em família? Ou de encontro com a verdade de Deus? Na corrida de Fórmula 1, há espaço para um pit stop, troca de pneus e abastecimento dos carros de corrida. No futebol, há intervalo de 15 minutos após 45 minutos de jogo e
no vôlei o técnico pede tempo para poder corrigir erros com a sua equipe, com seu time, formular novas estratégias para garantir a vitória. Dentre os 10 mandamentos que Deus deu ao seu povo, há um que ordena o pit stop, o tempo para a calibragem, para o reabastecimento, para a correção de erros, para louvar a Deus. Sim, assim diz o 3º mandamento: santifique o dia de descanso. O que significa isso? Dizia Lutero. Devemos temer e amar a Deus e, por isso, não desprezar a pregação e a sua palavra. Mas devemos ter respeito por ela, ouvi-la e estudá-la com gosto, com sabor, com desejo, com fome. Amigo e amiga ouvinte, o 3º mandamento é o mandamento da conversa com Deus, do diálogo em família a partir da luz da palavra de Deus. É o encontro com a verdade que nos ajuda a recalibrar a nossa relação conjugal e também a nossa vida íntima e individual. Toda a Escritura é inspirada por Deus, disse o apóstolo Paulo a Timóteo na sua carta, na 2ª carta a Timóteo. Toda a Escritura, toda a Bíblia é inspirada por Deus e útil para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem e a mulher de Deus sejam aptos e plenamente preparados para toda boa obra. É vontade de Deus que nós nos pautemos por esta palavra, por este livro. Aqui Deus se revela e também revela a sua vontade para as nossas vidas. Uma boa vontade, uma perfeita vontade. Amigo e amiga ouvinte, um outro exemplo que lhes trago, agora sobre o título, o primeiro tópico, eu não disse inicialmente, era a hora da verdade. Concluído esse tópico, o segundo é: quem sou eu no palco da vida? Nos teatros ou filmes, protagonista sempre é o personagem principal de uma narrativa. Coadjuvante é o que faz o papel secundário num filme. E há também os espectadores do filme. Augusto Cury utiliza essa figura de linguagem do protagonista, coadjuvante ou espectador em seus livros de instrução para a vida das pessoas. E ele faz um alerta e um conselho simultaneamente, quando ele pergunta no palco da sua história: quem você é? Protagonista, coadjuvante ou espectador? Há muitas pessoas que se tornaram, infelizmente, espectadores da sua própria história e sua própria vida. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Não é por aí. Nós temos um Deus que nos instrui pela sua palavra e pela pessoa e obra do Espírito Santo em nossas vidas e pela pessoa e obra salvífica de nosso Senhor Jesus Cristo em nosso favor. Deus quer relacionamento conosco e neste relacionamento Ele nos capacita para que sejamos protagonistas da nossa vida, na nossa história deste mundo. Também um terceiro e último ponto: princípios para a vida e para o casamento. E essa vale assim mais para os jovens que ainda estão na fase de conhecer alguém para se unir em casamento. Aprendi em meu grupo de juventude com o nosso pastor algo que me foi muito útil num desses encontros da juventude. Ele dizia assim:
3 coisas que vocês não podem errar, não deveriam errar. Devem cuidar o máximo para não errar. Isso tudo está diante de vocês. A primeira coisa, encontrar o Deus certo. E este é aquele que se revela em seu Filho Jesus Cristo. Jesus dizia, quem vê a mim, vê o Pai. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Segundo, escolher a profissão certa, para que eu possa conseguir o meu sustento, a minha autonomia, independência financeira dos pais e assim ter condições de sustentar uma família. E isso é muito importante. E Deus quer também ajudar você que é jovem a encontrar a sua profissão certa, a sua vocação, melhor falando, não é? Um dia eu vou trazer ainda uma mensagem sobre a diferença de vocação e profissão, é bem interessante. Deus nos vocaciona para muitas coisas nesse mundo e saber o que Deus quer que a gente desempenhe com os dons que Ele nos deu, nos torna pessoas que possam servi-lo não apenas em louvor e culto a Deus, mas fazer também do nosso trabalho um culto a Deus. Pois se eu sirvo a Deus e sirvo ao meu próximo, eu também presto um culto a Deus. E o cônjuge certo. Então, Deus certo, profissão certa, o cônjuge certo. E demora um bom tanto de tempo para que a gente conheça bem a pessoa com quem nós vamos nos unir em casamento e constituir uma família. Não queira ser apressado, não queira ser imediatista nesta decisão. É preciso avaliar, dialogar, conviver, visitar, enfim, é necessário uma convivência também com a família desta pessoa para que se conheçam bem antes de tomar a decisão de compartilhar as suas vidas e receber a bênção de Deus para isso. Então, fica aí essa dica da importância de também se planejar um bom casamento. E tudo começa com Deus certo. Fica aqui essa dica para nós que confessamos a fé cristã. O livro de Catito tem o seguinte título, Como se livrar de um mau casamento? Construindo um relacionamento significativo. E desse livro eu extraio alguns tópicos bem interessantes. Conhecer a realidade e a vida, encarar, resolver e prevenir. A realidade também da vida conjugal. Conhecer, encarar, resolver e também prevenir. E dentro da perspectiva cristã é muito importante a vida de oração, colocar diante do Senhor aquilo que nos aflige, aquilo que ansiamos, aquilo que nos preocupa, aquilo que precisa ser moldado ou mudado em nós. Informar-se com a palavra de Deus, mas também com as demais ciências da vida. Refletir à luz da palavra de Deus. Viver em comunhão. Decidir convergir. Quando vamos tratar de dificuldades na relação, é necessário ir com essa perspectiva. O que posso fazer para convergir, não para divergir? E também zelar pelo fundamento do casamento, que é pautado nos princípios da palavra de Deus. E com o casamento também dar testemunho de nossa fé, de nosso amor a Deus, amando também a nossa esposa, o seu marido, os seus filhos, os seus pais e assim fortalecer a célula familiar. Fica aqui essa dica, que Deus nosso Senhor abençoe você, guarde você e guie você, hoje e sempre. Que a bênção de nosso Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo venha sobre você e permaneça com você. Amém.